Será que Pecadores é tudo isso mesmo? O filme tá hypadíssimo, com 98% de aprovação no Rotten Tomatoes, e é o primeiro filme de horror a conseguir nota A no CinemaScore em mais de 35 anos. Eu procurei pra ver qual era o outro filme que ganhou essa nota antes dele, não achei, e algumas fontes dizem até que é o primeiro de todos, da vida, que conseguiu essa nota. Fora que fez uma bilheteria incrível na estreia e tá levando cada vez mais gente pro cinema. E por que todo esse hype? O roteiro acompanha os irmãos Fumaça e Fuligem, que voltam pra cidade natal, no Mississippi, em 1932, e é um lugar marcado por uma profunda segregação racial, onde os trabalhadores acordam antes do sol para colher algodão e precisam sobreviver a Ku Klux Klan. Depois de trabalhar uns anos pro próprio Al Capone, eles chegam na cidade com uma mala de dinheiro e decidem abrir um juke joint, tipo uma casa noturna. Então vão reunindo familiares, amigos, músicos, cozinheiras, atendentes e começam a dar forma para esse novo sonho, que logo vira um pesadelo. Toda a ambientação robusta, histórica e crítica está amparando um filme de terror musical com toques de ação e drama. E eu nunca imaginei que um clash entre esses gêneros poderia dar tão certo. Especialmente porque o filme usa dessa estética para abordar muitas questões raciais latentes. Os juke joints surgiram antes, no final do século XIX, mas durante o período da Lei Seca, período que se passa o filme, eram estabelecimentos clandestinos. Bom, todos esses estabelecimentos eram clandestinos porque era ilegal vender bebida na época. Mas os juke joints eram ainda mais criminalizados, porque eles eram um refúgio para a população negra. Um lugar onde eles podiam ouvir música, dançar, beber, se divertir, escapar daquela realidade tão brutal. Mas, logicamente, eram espaços vistos como antros de pecado pela igreja. E aí eu pergunto, será que isso se dava pelo pecado em si, ou porque eram espaços de resistência e articulação política? A ambientação no delta do Mississippi é peça fundamental nessa narrativa porque o estado fez parte dos Estados Confederados durante a Guerra Civil Americana, e eles defendiam a permanência da escravidão. E o delta foi o coração das grandes plantações de algodão, tanto durante a escravidão quanto depois, com o sistema de sharecropping, que era um arrendamento de terra ao estilo feudal, assim, em que eles cediam parte da terra em troca de metade dos lucros, e os trabalhadores só podiam comprar ferramentas, grãos, tudo mais que eles precisassem dos donos das terras, o que obviamente mantinha a população negra em condição de escravidão mesmo depois da suposta abolição. E por ser uma região relativamente isolada, os músicos locais desenvolveram o próprio estilo musical, o blues, que era também uma expressão de resistência, porque muitas letras denunciavam os abusos e as violências que a população vivia. Então o delta do Mississippi é conhecido por ser o berço do blues. E hoje existe por lá a Mississippi Blues Trail, que é um roteiro que passa por museus, atrações turísticas, clubes de blues e pelas fazendas de algodão onde viveram muitos dos bluesmen. Homens que, assim como o personagem Delta Slim, fugiram do sul, extremamente racista e segregador, para tentar a vida com a música. Charlie Patton, Muddy Waters, B.B. King, muitos nomes importantes do blues nasceram e trabalharam em plantações de algodão. Inclusive, eles convidaram o Buddy Guy, que é um músico do blues, que também trabalhou nesses campos, para interpretar o Sammy, mais velho, na última cena do filme, quando ele já tá famoso pela música. Existe até uma lenda de que o Robert Johnson, também nascido por lá, fez um pacto com o demônio para se tornar um monstro da música. Natural que uma lenda dessa se espalhasse quando o fanatismo religioso classificava tudo que não era da igreja como demoníaco, especialmente a música e especialmente a cultura negra. E ele se apropriou disso e criou músicas como Crossroad Blues, Me and the Devil Blues, ressignificando, se apoderando desses olhares preconceituosos e talvez até usando isso como uma armadura, que é um pouco do que esse filme faz. Ele se apodera do signo de pecador e ressignifica. Claro que para quem não pegou a crítica, a ironia que o Robert Johnson fez, as músicas só serviram para confirmar que ele não era de Deus mesmo. Mas existe até um documentário na Netflix sobre ele, chamado O Diabo na Encruzilhada. Lembrando que as encruzilhadas são muito importantes para a espiritualidade iorubá. Os próprios juke joints muitas vezes ficavam em encruzilhadas. E que esses deuses, essas entidades da cultura iorubá, como o Exu, por exemplo, que tem uma versão que é o mestre das encruzilhadas, são sempre demonizados por não fazerem parte da cultura cristã. A história do filme é, de certa forma, inspirada pela história do Robert Johnson, que seria representado pelo Sammy, que não faz o pacto diretamente, né? O Fumaça que faz o pacto por ele, mas o pacto tá lá de alguma forma. Enfim, desde o início, e a partir dessas referências, o filme propõe várias discussões interessantes sobre raça com um olhar histórico, o que é básico pra gente entender as relações de raça hoje. Então eles falam das cotas que eles tinham que cumprir na colheita, o Sammy argumenta com o pai dele que vai sair com o violão pra aproveitar a vida porque ele já tinha cumprido a cota. Os irmãos compram o estabelecimento onde vai ser o juke joint de um membro da KKK que tá planejando um massacre
massacre contra eles. A gente só vai saber disso mais tarde, mas o elemento da KKK é muito presente. Os trabalhadores recebem em moedas de madeira, que eles tentam usar no juke joint, isso gera uma discussão entre gêmeos, mas principalmente mostra mais um dos mecanismos que os donos das plantações usavam para manter aquelas pessoas escravizadas. Fala um pouco também sobre colorismo. A menina branca, que talvez não seja branca, palavras do próprio Sammy, traz uma personagem que, naquela época, não seria considerada branca, mas, ao mesmo tempo, também não podia ser vista namorando um homem negro, o que faz com que o próprio Fuligem invente mecanismos para afastar ela da vida dele, mesmo que ele pareça apaixonado. E, claro, a metáfora genial em que os brancos são representados como vampiros, sanguessugas que não se contentam só com a exploração do trabalho, a exploração sexual, com toda a violência. Eles também querem se apropriar da arte, da cultura, da música produzida pelo povo negro. E a música tem um papel incrível aqui, tanto criticamente quanto na narrativa, porque os melhores momentos do filme são os números musicais. Tem um em especial que faz valer o ingresso, faz valer ter assistido na telona, porque o Sammy começa a tocar e ele é tão poderoso que ele rompe o véu entre o mundo dos vivos e dos mortos, entre o passado, o presente e o futuro. E é um poder tão foda que atrai os vampiros. E aí começa um plano sequência com o Sammy no centro do salão, cantando e tocando maravilhosamente. Gente, esse rapaz é um achado. A voz dele é super grave, destoa muito do rosto de menino que ele tem, sabe? Enfim. E as figuras ancestrais vão surgindo no salão, dançando, tocando instrumentos antigos, acompanhando as batidas de forma ritualística, acompanhando a melodia, o movimento dos corpos. E aí aparece um guitarrista acompanhando toda aquela composição com um rock maravilhoso. Depois um cantor de hip hop, um DJ, nos mostrando que o blues vem do passado e é a base de todo o futuro. O blues é a própria ancestralidade da música. E a ancestralidade é muito importante, porque ela foi roubada. As pessoas que foram escravizadas tiveram seus nomes de nascença modificados. Existia um esforço ativo para apagar as raízes, para impedir que eles soubessem de qual país tinham vindo seus pais, os seus avós, como era a cultura da onde eles vieram. Então, o resgate à ancestralidade africana, num mundo que idolatra a ancestralidade eurocentrada, é, por si, resistência. Quantos filmes a gente tem sobre mitologia greco-romana? Quantos filmes a gente tem sobre mitologia iorubá? Percebe? O blues, no filme e na vida, é uma ferramenta de ancestralidade e resistência. Fora que todos os números musicais também dialogam muito com o quê de surrealismo que a direção propõe, que tá ali e tá cada vez mais presente na arte contemporânea, porque a realidade é tão absurda que a arte precisa ir além. O sur do surrealismo significa além, acima. Então a gente pode pensar o surrealismo como super-realismo, justamente porque o realismo em si não dá conta de representar realidades tão brutais, que parecem fazer tanto sentido quanto um relógio derretendo, sabe? Já a religião é apresentada de uma forma que, a princípio, pareceu confusa. Por quê? A gente tem uma personagem que é praticante de Hoodoo, que é uma prática espiritual de matriz africana, com influência da cultura iorubá, mas que também tem elementos da cultura xamã dos nativos norte-americanos. E ela é uma curandeira. Ela faz patuá, que é tão forte que realmente protege o fumaça do ataque do vampiro, e é a pessoa com maior conhecimento espiritual presente. É ela quem explica para os outros quem são os vampiros, como que eles podem lutar contra eles. E ela representa a ideia de que a espiritualidade originária é a resposta, é a salvação, o que é lindo e dialoga muito com a questão do resgate à cultura africana ancestral. Por outro lado, o que me confundiu foi uma certa premissa moral cristã que parece imbuída no filme. Como assim? Os pecados em si são representados em alguns momentos, como a luxúria, através da Pierline, que é a personagem adúltera, a gula com o Delta Slim, que é fissurado em álcool, a ira, quando a Grace Shaw perde a cabeça na hora do confronto. Então, a princípio, parece que os pecadores são esses que gostam de festa, são os que vão pro juke joint. E essas pessoas todas morrem. Todos eles praticamente morrem por terem ido para uma festa. Enquanto os devotos da igreja estão bem plenos lá no culto de manhã cedo, completamente alheios ao massacre que aconteceu na noite anterior. Então, mesmo que o Sammy não consiga largar a guitarra, que é associada aos demônios, e decida viver a vida como músico, não parece num primeiro momento uma moralzinha cristã? Quem tá na festa morre, quem tá na igreja não? Mas depois, eu parei pra pensar que isso tá ali pra questionar. O próprio título é uma provocação sobre quem a sociedade criminaliza. Qual o pecado maior? A música, a festa, o gozo, a resistência negra ou o assassinato em massa que os brancos promoveram? As torturas, a exploração, a apropriação cultural, a escravidão. Por que as elites, brancas e poderosas, escapam desse rótulo, mesmo cometendo todas essas violências?
Quem são os pecadores, afinal? E a própria noção de pecado em si é uma construção branca, é uma moralidade que foi enfiada goela abaixo desses povos. Mas existem sociedades não cristãs onde existe poliandria, por exemplo, e é praticada sem tabu, ou que casais se unem só por uma noite, ou só quando querem, e os filhos são responsabilidade de toda a comunidade, ou várias outras configurações amorosas e familiares que não envolvem ciúme, posse, controle dos corpos. A luxúria só é pecado dentro do cristianismo. Quem inventou que aquelas pessoas eram pecadoras foram os mesmos que invadiram as terras deles, então faz muito sentido se apropriar do signo e ressignificar. Agora, tem uma cena no final em que a mulher, a ex-mulher, enfim, do Fumaça, a Anne, tá no paraíso segurando a filha deles, que também já tinha morrido antes, e ela tá chamando o Fumaça pra ficar perto delas, como uma gotinha de final feliz, sabe? Eu morro aqui agora, mas a minha esposa e a minha filha estão me esperando lá do outro lado. E eu lembrei daquela famosa frase, acho que é da Nina Simone, que diz assim: eles construíram o paraíso deles na terra e estão dizendo que o seu está no céu. E isso reflete muito o conformismo pregado pela Igreja Católica como uma ferramenta de controle social. E isso me fez pensar sobre essa promessa de eternidade em paz em contradição ao horror que se viveu na Terra. Apesar de que a gente não sabe se ali ele realmente morreu, se ele tá indo pro céu com ela, se é uma projeção da cabeça dele sobre tudo aquilo. Talvez ele nem tenha morrido e tal, o que abre brecha para uma continuação. Mas, de qualquer forma, muitas vertentes religiosas de matriz africana nasceram do sincretismo de diferentes crenças, inclusive as cristãs. Tudo isso são reflexões que eu tô propondo sobre o filme, tá? Só pra gente pensar mesmo. Não significa que eu acho que o filme deveria ser desse jeito, daquele jeito, ter outro final, nada disso. Eu achei toda a obra incrível, as referências, a direção, o elenco, já vou falar mais disso, inclusive, mas tem algumas questões que me fizeram refletir. E eu queria dividir essas ideias com vocês pra gente somar interpretações. E também porque quanto mais eu gosto de alguma coisa, mais eu analiso minuciosamente. Uma dessas reflexões parte de um outro filme, Ficção Americana. Inclusive, a gente discutiu muito sobre ele no Clube do Filme do ano passado. No Ficção Americana, a gente tem o Thelonious, que é um escritor já publicado, com uma vida bem estável. A irmã dele é médica, a mãe é bem cuidada. Só que ele tem muita dificuldade de vender os livros em que ele fala sobre o que ele quer falar, que são assuntos diversos. E o agente dele insiste que as editoras estão querendo livros negros. E ele fica, tá, como assim? Basicamente são livros que falem sobre sofrimento negro, que falem sobre gangsters com pais alcoólatras que são assassinados num grande finale, com personagens estereotipados, sempre com bastante sanguinolência, etc. No fim, ele cede e aí escreve o livro mais escrachado possível, como uma piada, e pra surpresa dele, o livro vira um hit. E o filme me fez pensar muito numa coisa que eu falo direto aqui no perfil, só que a partir de uma ótica de gênero, que é sobre a fetichização da violência contra a mulher. A gente tem uma penca de filme com protagonistas femininas sendo abusadas sexualmente. E a câmera fica na cara delas, no corpo. É totalmente filmado a partir do male gaze, do olhar masculino. E traz uma vibe de fetiche, mesmo em contextos de crítica. Tem bastante material no perfil sobre esse tema. E aí eu pensei sobre essa fetichização a partir de um viés de raça. E no porquê tantas obras com essa temática do sofrimento negro são exploradas e aclamadas pela mídia branca, enquanto outras obras de artistas negros não recebem um milésimo de atenção. Então assim, assistam Ficção Americana, gente, porque ele propõe várias discussões profundas e interessantes sobre o tema. E eu saí do cinema pensando, porque aqui no Pecadores, querendo ou não, a masculinidade negra está sendo representada por gangsters. E a gente tem um massacre dos corpos negros no final. Apesar de que toda a história se passa num contexto que, obviamente, para um homem negro ter poder financeiro era extremamente complexo, né? Sociedade muito rígida, segregada, com os trabalhadores sendo pagos com moedas de madeira. Enfim, tenso. E ao contrário do que propõe a crítica do Ficção Americana, os personagens aqui são esféricos. A gente tem complexidade, camadas. Os gêmeos, mesmo interpretados pelo mesmo ator, são completamente diferentes. Eles têm personalidades distintas, eles têm os próprios ideais, a própria energia mesmo. O que também é uma escolha genial, porque muitas vezes a comunidade negra é representada pelo indivíduo, como se fossem todos iguais. Escancarar isso usando o mesmo ator, fazendo dois personagens tão diferentes, é muito legal. E a própria violência em si é pouco explorada, não é tão explícita. Tem um pouco de sangue, mas o texto apresenta os vampiros como uma metáfora do racismo sistêmico, mostrando como a opressão suga a vida e a cultura negra, mas não explora tanto assim a violência. Beleza, tem outros pontos que me estranharam um pouco saindo do cinema, mas depois eu parei pra pensar e alguns fazem todo sentido. Por exemplo, como são muitos elementos sendo discutidos, parecia que faltava tempo. Poderia ser uma minissérie de 4 episódios ou até um daquele cinemão longo estilo Peter Jackson, 3 horas de tela, sabe? Porque ao contrário do que algumas pessoas disseram, que acharam longo, eu queria ter visto mais. Por exemplo,
explorar mais a Annie, toda a parte do voodoo, queria ter visto mais daquilo. A relação dela com Fumaça e toda a questão com a filha deles. Na cena de introdução dos vampiros também, tem um grupo de nativos norte-americanos que avisa o casal da KKK que o branquelo lá não era confiável, era muito perigoso. Os nativos sabem das coisas. E eu fiquei com a sensação de que a gente podia ter mais deles, porque é isso, eles aparecem e somem. E eu fiquei esperando o retorno desses caras em algum momento da história, porque eles estavam lá, todo brabão, caçando vampiro em bando, sabe? Mas, parando pra pensar, é como se o texto nos mostrasse como os vampiros da vida real simplesmente apagaram os nativos da história. Eles sumirem faz parte dessa crítica. E algumas quebras de expectativa fazem desse filme muito mais interessante, porque o diretor brinca com isso o tempo todo, né? Começa com os jump scare na igreja, aí tu acha que vai ser um filme de terror clássico, bem catolicão, assim. E daí a gente passa por um drama familiar histórico ao redor das plantações de algodão, com alguns elementos de gangster. E aí tu pensa, tá, então é um filme com mais drama, com elementos de terror. Beleza, gosto. E aí começa o enfoque na parte musical. Nesse ponto você já fica, caralho, isso tá muito bom, mas o que tá acontecendo aqui, sabe? E de repente, vampiros. E passa a ser um filme completamente diferente do que tava rolando até ali e de tudo que você já viu. E essa quebra de expectativa, essas associações livres que vão rolando uma depois da outra, podem fazer parte dessa proposta surrealista também. Eu não sei se eu tô viajando demais aqui, mas como eu disse, reflexões pra gente somar. Mas sabe quando você tá sonhando e aí você tá numa casa, de repente você abre a porta e tá no meio da balada? Aí você entra no banheiro e na verdade é a floresta amazônica? Então, eu senti um pouco isso. Só que nesse filme, tudo vai se encaminhando esteticamente para essa narrativa em comum que é sustentada por um discurso extremamente político. Tem também alguns ruídos clássicos de filmes de ação, né? Tipo na luta final em que o Fumaça tá trocando soco com o Fuligem, ele aparece do Neida nas costas do vampiro pra enfiar a estaca, assim. Como é que ele passou por toda aquela horda de vampiros antes de chegar ali, sabe? Ou os membros da KKK indo metralhar o bar de manhã e não à noite durante a festa. Aquelas conveniências de roteiro, que não atrapalham em nada, porque a sensação é que ele usa essa embalagem comum com os elementos mais clássicos e até clichês dos blockbusters para espalhar essa discussão sobre relações de raça, que é o que ele já fez em Pantera Negra, por exemplo. Teve gente que reclamou da falta de profundidade dos vampiros. Particularmente achei que, eles não são os protagonistas aqui e não precisam de profundidade borra nenhuma. E 2, eles são sim construídos de forma interessante, porque ele se apresenta com um ar angelical, simpático, confiável, mas que na verdade é aquele cara que vai te matar e vai sugar tudo que você tem. Quase como um psicopata de colarinho branco tomando as decisões sangrentas atrás de uma mesa, sabe? O elenco é maravilhoso. O Michael B. Jordan consegue trazer 2 personagens completamente distintos um do outro. Eles até fizeram um esquema das cores pra diferenciar, né? Um usando vermelho, azul. Gente, começa a dicotomia do vermelho e azul tá presente nas obras, vocês já perceberam? Mas, se não fossem as ideias atreladas a essas cores, nem precisava disso, porque ele tá impecável. Eles podiam usar o mesmo figurino que você consegue diferenciar quem é quem. Mas os figurinos e a paleta de cores também estão contando uma história ali. O Fumaça usa azul, que é uma cor mais melancólica, fria, ele é mais sério, mais apático que o irmão até, e depois a gente entende que talvez aquela seriedade, aquele peso, venha da perda da filhinha dele. Enquanto o Fuligem usa vermelho, quente, vivo, apaixonado, visceral, ele é até mais empático. Ele aceita as moedas de madeira do bar porque ele sabe que os trabalhadores não têm outra pra gastar. E eles merecem diversão como todo mundo. E o final deles também parece refletido no nome, porque a fumaça se espalha no ar enquanto a fuligem fica, gruda. A Wunmi Mosaku é a escolha perfeita pra fazer a Annie, não só por ela ser uma atriz de extrema competência e de uma beleza incomparável, mas ela ainda traz diversidade dos corpos pro casal principal. Representatividade, o que é muito raro, porque geralmente eles escolhem atrizes extremamente magras pra fazer o par romântico, né? A Hailey Steinfeld também entrega um trabalho super competente e depois eu descobri que ela fez a voz da Vi em Arcane. Nossa, tá muito diferente, né? Fiquei bem surpresa. A Lee Jun-lee também tá ótima, o próprio Buddy Guy, o Delroy Lindo e o Miles Keaton, que não só entrega atuação, mas faz a plateia inteira arrepiar com a música. O casting acertou de um jeito muito especial aqui. E é muito divertido também ver como a música do trio de vampiros, quando eles tocam na porta do Duke Joint, é muito sensal, assim, bonitinha, embaladinha, mas é incomparável ao que o Sammy faz lá dentro. A direção do Ryan Coogler é transcendental, tanto quanto as cenas musicais do filme, tanto quanto a mistura de gêneros, as metáforas, a apropriação inversa dos elementos blockbusters para contar uma história de resistência e ancestralidade. Então, Pecadores é sim tudo isso, é sem sombra de dúvidas um dos filmes do ano, vai concorrer a prêmios, a gente vai ver essa galera no Oscar, espero que ganhe alguns, inclusive, e mesmo que não precise, porque a história é bem redondinha, a gente tá aqui sonhando com uma continuação, porque, né?
É isso. Gostou do conteúdo? Já se inscreve e aperta o sininho para não perder nenhuma resenha e até o próximo papo.